Bem-vindos aqui mais um HD News. Hoje vamos falar sobre um anúncio controverso. Trump, aí, dia 22 de dezembro agora, ele anunciou o lançamento de uma nova classe, chamada Classe Trump, né? Estamos aqui mais uma vez no blog, né, naval.com. Já recomendei, eu já fiz vídeo aqui recomendando esse blog. É bem legal, se vocês gostam de assuntos militares, porque assuntos militares navais da Marinha, é bem interessante de ver. No dia 22, né, assim que a gente está analisando, no dia 22, o Trump ele anunciou lá em Mar-a-Lago mesmo, a classe Trump, né, que é o primeiro navio dessa classe batizado, né, de US Defiant, que já começa com uma polêmica, né, porque, primeiro, geralmente você não, culturalmente nos Estados Unidos, você não coloca nome de navios em... Claro, é comum você homenagear presidentes e outros nomes aí, né, outras pessoas, militares, comandantes, como a gente tem, né, Eisenhower, né, USS Eisenhower. É normal colocar nome de presidentes em navio, só porque presidentes que já faleceram, né, o Trump ainda tá vivendo assim, a gente sabe. E é estranho. E outra coisa que é estranha é justamente porque o primeiro navio dessa classe é o USS Defiant. E geralmente nos Estados Unidos, o nome da classe das embarcações é batizada pelo nome do primeiro navio. Então, se o primeiro navio é USS Defiant, então deveria ser classe Defiant. Todos os outros navios que vierem, se um navio dessa classe for USS Trump, ele seria o USS Trump, mas da classe Defiant, entendeu? E já começa com essa polêmica, né? E outra polêmica que eu não vi muito o pessoal falando é justamente o local onde onde houve esse anúncio, que foi em Mar-a-Lago, né? Que a gente sabe, Mar-a-Lago é a casa do Trump. E já vi falando aqui em outros vídeos sobre como essa estratégia que o Trump tem de enfrentar o Deep State americano. Isso é bem claro, né? A gente consegue enxergar isso várias vezes, né? Em pronunciamentos dele, em ações de Trump. Uma das estratégias que o Trump tem de enfrentar o Deep State americano é tirando o Deep State americano de cena e se colocando no lugar, fazendo com que tudo que os Estados Unidos faz, ou ações americanas, não sejam mais ações dos Estados Unidos, da máquina americana, do Estado americano, mas sim do Trump, sabe? Quase como se fosse o rei ou o imperador, sabe? Então, muitas vezes a gente se pega falando em nota, o Trump vai atacar a Venezuela. Daí quem falou, os Estados Unidos vai atacar a Venezuela. O Trump vai atacar Maduro, vai tirar a Venezuela. Como se fosse ele que estivesse lá, sabe? A personificação, o l'état c'est moi, sabe? O Estado sou eu que estou fazendo, sabe? E tem muitos críticos que dizem que talvez, muita gente lá fala, né, que talvez o Trump ele tenha ambições de se tornar um rei, sabe? Ou isso é uma estratégia do Trump de, como eu falei, de combater o Deep State americano. Mas outra noite que sobre vídeo falar sobre a classe, né? Então, temos aqui um artigo bem legal, né? Que ele diz aqui que futuramente essa classe terá em torno de 25 unidades, 25 navios, e será denominada como a Golden Fleet, né? A Frota Dourada. E é interessante que o Trump ele fez uma alusão até à Frota Branca, né? Essa Frota Dourada faz alusão à Frota Branca de Theodore Roosevelt, lá no início do século, né? Do século passado, onde os Estados Unidos ele criou vários encoraçados, né, pintados de branco. É bem legal a gente ver se eu conseguir encontrar alguma imagem. Se o editor conseguir encontrar alguma imagem da Frota Branca, são navios bem legais, bem bonitos mesmo, aqueles Dreadnoughts mesmo. Eles eram pintados de branco e a parte de cima era pintada dourada. E serviu como uma forma de mostrar para o mundo que os Estados Unidos ele tinha pujança, sabe? Que ele poderia atuar, tanto que ela atuou no Caribe, na Guerra das Filipinas. Então, o Trump ele comparou essa nova frota, né, essa nova classe, como a Golden Fleet, né? Como uma frota branca de Theodore Roosevelt. E deixa eu ver se encontramos aqui. Aqui temos algumas realizações, alguns projetos, né, que pode imaginar. E outra coisa que é polêmica também é porque o Trump falou que essa classe será a classe de encoraçados, né? E meio que encoraçados, hoje, eles meio que perderam essa função, sabe? Encoraçados, aqueles grandes navios da época da Segunda Guerra Mundial, esses navios, eles meio que perderam a função justamente por e hoje, grande parte da força naval da maioria dos países é focada em mísseis antinavios, mísseis contra torpedeiros. E você manter um grande navio até então, acho que outro país. Até então, acho que o único país que possuía ainda navios do estilo de encoraçados era a Rússia. Se eu não me engano,
Não vou conseguir lembrar agora o nome da classe do russa de encoraçado ainda. Se o editor aí quer se encontrar, pode colocar a imagem do encoraçado russo. Até, se não me engano, ele foi atacado durante a guerra da Ucrânia. E justamente por causa disso, porque serem grandes navios muito, sabe, fáceis de serem atingidos. Ou até hoje mesmo, a gente tem especialistas militares que questionam até mesmo a autoridade a autoridade atual de porta-aviões, sabe, por serem grandes navios muito caros, muito difíceis de manter, que são talvez fáceis, sabe, alguns mísseis podem afundar aquela embarcação grande, mas por isso que a grande maioria pra você ter uma ideia, aqui no Ultimate Mission, ele é realmente o projeto, até então, né, no projeto ele é muito grande, e ele tem outras mais polêmicas. Esse projeto tá carregado de polêmicas, né? Polêmica no nome, polêmica na forma do projeto e polêmica no equipamento, nas armas deles. Então, justamente, qual será a função, sabe? Realmente, será que um novo e coraçado vai, sabe, como é que vai ser utilizado? Que forma? Como é que você vai... como é que esse novo encoraçado... Claro, eu não estou aqui para fazer previsões de futuro, como vai ser, né? Que tipo de equipamento, se talvez essa nova classe, esse renascimento de encoraçados tragam novas tecnologias que possibilitem navios maiores sendo criados, né? E aqui acho que é a parte mais polêmica de tudo, que é a questão do armamento. Pela essa foto aqui, a gente consegue ter uma ideia. Melhor tem aqui o projeto aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, que está no blog do naval.com. Então aqui a gente consegue ver o Railgun, né? Que é aquela arma de pulso eletromagnético que ela dispara, né? Ela não utiliza uma carga explosiva para disparar o projeto, no caso ela dispara com energia eletromagnética. E é um projeto controverso porque esse projeto foi pausado, né? Foi encerrado em 2021. Se eu não me engano, a Baia System chegou a criar um protótipo. Até a marinha japonesa estava envolvida em um projeto mais avançado e meio que nos Estados Unidos esse projeto foi pausado. E ele colocar no projeto isso, não sabia nem se o projeto vai ter continuidade, sabe? Se eles vão começar um andamento, a não ser que eles tenham algum plano lá, que, como eu disse, né? Como eu já falei no vídeo do projeto lá de estratégia americano. Muita coisa, eles só divulgam o que eles querem, né? Que eles deixam a gente saber, vai ver se tem sabe de alguma coisa. Dá pra ver aqui também lançadores de mísseis, obviamente. Não tem como hoje você descartar isso. E muito provavelmente, de acordo com o projeto, alguns mísseis que podem levar ogivas nucleares, que é outra polêmica, porque você estaria meio que banalizando a utilização de armas nucleares, sabe? Isso é perigoso, perigoso. Um encoraçado que tem capacidade de nucleares, sabe? Isso aumenta cada vez mais a tensão nuclear no mundo. Tem aqui alguns canhões, né? Que são, a gente pode ver aqui, dois MK-40, dois MK-45. São aqueles canhões pequenos ali que geralmente ficam destroyers, né? Aqueles canhões menores de menor calibre. Talvez para atacar outros navios próximos ou praia, não sei qual seria a função disso aqui. E a arma laser, né? A arma laser que também é outro projeto polêmico, porque não é um projeto que está 100% desenvolvido, que entenda a função dele. Muito provavelmente isso vai acontecer no futuro. De todos os projetos que tem aqui, todos os tipos de armamento mais polêmicos, né? Eu acho que essa arma laser é a mais promissora, porque é uma ideia boa, porque a gente está vendo agora na guerra da Ucrânia como os drones estão praticamente chegados para ficar, e justamente a função dessas armas lasers é atacar enxames de drones, porque elas não precisam recarregar, então elas conseguem ter uma ação mais rápida e mais barata por conta de ataques de enxames de drones. A gente sabe muito bem a razão disso, a expansão da marinha chinesa. E isso é como se fosse uma resposta dos Estados Unidos, né, uma volta dos Estados Unidos a tentar meio que combater essa ameaça à hegemonia naval americana somente no Pacífico, né? Vamos ver. Muita gente pode olhar e entortar o nariz para isso, mas de alguma certa forma eu acho isso meio promissor, sabe? Eu acho isso interessante porque é um plano ousado, né? Principalmente pelo fato de possuir um projeto em que armas que ainda não estão prontas, mas a gente não sabe como vai ser o futuro. E eu acho promissor, eu acho bem interessante esse tipo de plataforma naval, né? É isso, pessoal, se quiserem se manter sempre informados, se mantenham um olhar no Desante Diplomático. Até a próxima.